Com o TRE, quem vem para a tela para conversar com o representante do TRE de Santa Catarina é Kaique Guede. Você está preparado? Apto para votar neste domingo? Presta atenção, hein? Este momento é importante para a nossa democracia, para a sua cidade, para o futuro dos seus filhos, dos seus netos. É a eleição para prefeito e vereadores. Atenção, porque muita gente ainda não baixou o aplicativo e-Título. É o aplicativo que você vai utilizar para votar no próximo domingo. E o prazo está terminando para baixar o aplicativo, o sistema do TRE, que substitui, por exemplo, o título de eleitor físico. Alô, Kaique Guede, explica tudo pra gente. Entrevista ao vivo na tela do meio-dia. É com você. Fernando, eu inclusive tomo a liberdade de dizer que ele é muito melhor do que o título físico, porque, por exemplo, onde eu voto, né? Muita gente tem essa dúvida. Por meio do e-Título, a pessoa tem a geolocalização, ou seja, ela aperta ali, vai para o mapa do celular e ela chega exatamente na zona, na seção, além, é claro, de ter os números, né, relacionados a esses dados. Muito boa tarde a todos que assistem o SCC Meio-Dia. Ao meu lado está Gonçalo Ribeiro, diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Doutor, logo de início eu gostaria que o senhor falasse quais são as principais orientações para quem vai votar agora no domingo, lembrando, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Boa tarde. A principal delas é que ele saiba aonde ele deve ir no dia da eleição e quais documentos deve portar. Se ele tem o e-Título já baixado, ele tem um documento eletrônico que já o habilita a votar. Mas se ele não tem ou não tem a biometria coletada ainda, basta ele apresentar qualquer documento oficial com foto. O importante é ele saber que primeiro ele vota para vereador, são 5 dígitos, mais o confirma, e em seguida para prefeito e vice-prefeito, onde são 2 dígitos e o confirma. Já que o senhor falou sobre esta situação, infelizmente, sabemos que existe ainda muita fake news, muitas notícias falsas circulando, principalmente agora nesses dias que antecedem as eleições. Se a pessoa ver qualquer coisa e achar aquilo um pouquinho estranho, o que ela deve fazer? Ela tem alguns mecanismos. Um deles é checar se essa informação é verdadeira ou não nas nossas plataformas. Nós temos uma estrutura própria para fazer esse atendimento, onde o fato ou boato pode dizer se aquilo é verdadeiro ou não. A outra, ele pode mandar isso para a Justiça Eleitoral por meio da nossa ouvidoria. Doutor, já passou uma reportagem agora no jornal falando do bom e velho papel e caneta. Então, essa é uma dica realmente muito válida, não é mesmo? Até porque, como ele vai relacionar o seu candidato a um número, é importante que ele leve anotado. Se ele, como não pode levar o celular no dia da eleição na cabina, ele pode levar isso anotado num lembrete. Nós fornecemos, inclusive, se acessar as nossas plataformas, no nosso site, nós temos disponível um formulário onde ele pode preencher essas informações, inclusive do seu local de votação e da sua sessão eleitoral. Isso pode contribuir para outras pessoas que não têm acesso a smartphone ou têm uma certa dificuldade com a tecnologia. Doutor, agora quem porventura não puder votar domingo, o que essa pessoa ela deve fazer? O que acontece? Né? Bastante gente tem medo também, mas eventualmente pode estar viajando a trabalho, por exemplo. Tem 2 formas da pessoa justificar a sua ausência. A primeira é no próprio dia da eleição. Basta ele ir a uma sessão eleitoral que não seja sua, em outro município, e na própria urna ele fará a justificativa. Se não, por meio do e-Título, ele pode acessar a justificativa e a ferramenta disponibiliza o formulário de forma eletrônica. Quem não justificar no dia da eleição tem até 60 dias depois da eleição para fazer isso, ou seja, até o dia 5 de dezembro. Se ele estiver no exterior, a partir da sua volta, basta ele ir a um cartório eleitoral, levando seu passaporte e estará feita a justificativa. De forma bem resumida, rapidinho, como vai funcionar a logística a partir de agora, sexta-feira, até domingo, dia das eleições? Amanhã, às 8h30, faremos os sorteios das urnas que serão auditadas, recolhidas a Florianópolis, e a partir disto, todas as demais poderão ser distribuídas aos 3.400
443 locais de votação de Santa Catarina, que receberão as 17.179 sessões, para, no domingo, das 8 às 17, receber os 5.640.000 eleitores. Por fim, o TRE já trabalha com alguma expectativa de horário para a divulgação de toda a apuração no Estado? Nós trabalhamos sempre observando a transparência e a segurança. O projeto que nós temos é que até às 20 horas, 20h30, a gente já tenha todos os municípios do Estado com o resultado emitido. Muito obrigado, doutor Fernando. Agora eu volto contigo aí no estúdio. Kaique Guede e o TRE explicando para a gente todos os detalhes, os últimos ajustes para você, eleitor, comparecer às urnas neste domingo. Então, por volta de 20, 20 e 30, também conhecido por 8h30 da noite, Roberto Azevedo. Obrigado, Kaique. Nós já conheceremos os eleitos e as cidades que vão para segundo turno aqui em Santa Catarina. Fernando, confesso que eu perdi as contas de quantas eleições eu cobri na minha vida. Vou fazer 40 anos de profissão em janeiro do ano que vem. Mas foram muitas, e muitas noites em claro e noites emendadas, porque antes da urna eletrônica a gente ficava até um dia e meio, 2 dias acompanhando a apuração. Mas eu não vou esquecer de uma coisa. Às vezes, aquela urna daquela cidade, lá naquela sessão, dá problema. E às vezes fica aquele 99,9% dos votos apurados. Tu lembra que em 2018 mandaram os dados todos para Brasília, os estados mandou para Brasília, os estados mandaram tudo para Brasília, depois Brasília atualizava, foi um caos, a gente teve que encerrar a transmissão porque não tinha dados. Anacrônico, não tem. Aliás, a maior expertise dos tribunais regionais eleitorais do Brasil são de Santa Catarina e do Paraná. Existe até eles não gostam de usar esse termo, mas uma competiçãozinha para saber quem é que encerra primeiro os trabalhos, não porque seja uma corrida, mas é uma questão de confiabilidade. Tu lembra de uma eleição a prefeito assim que foi algo histórico, que marcou? Negócio que ninguém esperava. Tu lembra de alguma assim? Não, negócio que ninguém esperava. Nós temos um caso em Florianópolis, no ano de 2016. Do Jean e da Ângela. Onde houve a virada da virada. Quer dizer, o Jean estava na frente, aí a Ângela Min passou, Jean Loureiro passou, estava na frente, aí a Ângela Min do PP passou, aí no final o Jean ganhou última urna, né? Por poucos votos, né? Ontem teve debate na Clube em Lages, reuniu os candidatos